E aí, galera do YouTube, hoje vocês não vão ver minha cara, olha que dádiva, mas nem por isso eu vou ser menos chata ou menos irritante. Hoje chegou o dia de falar de um fandom que aparentemente as pessoas acham que está morto. Não, gente, a gente só tá trabalhando e pagando as contas, é só isso. Afinal, eu tenho certeza que o nosso amor por Fullmetal Alchemist não vai morrer assim tão facilmente. Eu sei que no vídeo passado eu falei que às vezes é muito difícil ter reimpressões de uma mesma editora. Só que Fullmetal demorou tanto tempo que eu nem considero. Pois é, sim. Temos uma versão antiga, meio tankobon, e que é horrível, mas isso a gente vai deixar pro resto do vídeo. E um adendo que eu considero a minha coleção completa, porque eu tive que comprar um volume novo. Para terminar ela, faltava apenas 2 volumes e os únicos 2 que eu não encontrava. Então eu tive que comprar a versão nova. Então não importam os meios, ela tá completíssima. Se você ler toda ela tá completa, não me interessa. Para quem não conhece a história, eu acho muito difícil, mas se não conhece, deveria assistir. Aqui está uma breve, mas muito breve, resumo do que se trata a obra. A gente acompanha 2 irmãos, 2 molequinhos atrás de uma pedra que vai resolver o problema deles depois de ter feito uma cagada de tentar ressuscitar a mãe deles. Por mais que a premissa seja bem simples, a obra carrega muita coisa pesada, principalmente falando de guerra, e é claro, a carga filosófica que ela traz em todo o sentido da obra. Lembrando, eu amo Fullmetal, e eu sei que ela não é extremamente perfeita, mas alguns pontos são muito bem destacados e muito bem desenvolvidos. Eu acho que é isso que dá tanta força para Fullmetal. Com certeza vale a pena conhecer. Eu também trouxe algumas coisas extras, como os 2 formatos de guia que a gente teve no Brasil e 2 coisas em inglês, para vocês verem como é diferente e até comparar com algumas coisas que a gente tem fora e poderia ter aqui no Brasil. O 3 em 1 nem tanto, mas o artbook é sensacional, vocês vão ver que maravilhoso. Chega de enrolação, então bora ver essas 2 edições. Começamos então vendo uma grande diferença entre os tamanhos das 2 edições. Enquanto a primeira edição mede 11,5 por 17,5, a mais nova mede 13,5 por 20,5. Por se tratar de um meio tankobon, essa edição foi completa em 54 volumes, bastante. Particularmente eu não gosto desse formato, tem os meus motivos, principalmente a lombada fica ridícula. Em especial, Fullmetal tem muito erro no alinhamento delas, inclusive. E é uma pena porque elas meio que se juntam. No total, ela fica bem feinha. A capa é capa cartão, normal, melhor que aquelas da Conrad, mas mesmo assim ela é bem simples. Aqui então toda a ficha técnica, e eu acho muito estranho que a JBC nessa época não colocava a data de publicação do próprio mangá, só do original. E talvez por algum motivo ela também não coloque as gráficas. O mencionado é um meio tanco, por isso só tinha 2 capítulos por volume. O papel já é um velho conhecido nosso e, obviamente, eu não cuidava muito bem deles, ou melhor, não me importava muito e acabou amarelando com o tempo. Porém, é um amarelamento considerável, não tem tantas manchas, ele só começou a amarelar mais por cima, provavelmente por causa do sol, mas eu não considero um amarelamento tão absurdo. No final tinha os extras super divertidos e os comentários da autora e, claro, as propagandas infinitas da JBC. Novamente, por ser um meio tanco, as edições saíam de 15 em 15 dias. Quanto ao miolo, não tem muito o que falar sobre ele. Felizmente, eu não tive nenhum problema de descolamento em qualquer uma dessas edições, então, ok. Tem alguns com bizarrice de miolo todo torto, mas os papéis estão retos. Mas por ser uma edição mais fina, acaba estragando mais facilmente. 5 anos após o fim da primeira publicação, veio essa nova que seria completa em 27 volumes. E além do novo formato, novas capas e lombadas, que particularmente eu acho muito mais bonitas, e que também trouxe a contracapa diferente da capa, que era muito comum na época.
Esqueci de falar sobre a apresentação de personagens que no original só aparece no volume 2 e, consequentemente, na primeira versão é o volume 3. Na americana também aparece na segunda edição e basicamente elas são idênticas. O índice, a diferença são a quantidade de capítulos e provavelmente a fonte. Não me recordo se há diferenças entre os nomes dos capítulos. Quanto ao papel, eu sou uma pessoa que tem talvez uma opinião um pouco polêmica. Realmente eu gosto do papel branco, acho que dá mais destaque ao desenho e eu particularmente, não tenho problema com o cansaço na leitura. Porém, eu não gosto quando a gramatura é muito baixa e acaba deixando algumas partes muito transparentes, enfim. Quanto às fontes utilizadas, eu prefiro muito mais essa. Não sei o nome, mas acho que encaixa muito mais e tem menos quebras. Parece que a anterior ela não preenchia muito bem os balões e ficava meio estranho. Novamente, os extras maravilhosos. Sempre me diverti muito nesses extras. Mas, em compensação, eu sempre senti muita falta de alguns comentários da autora, tipo, era bem aleatório e ela não colocava muitos extras sobre ela, como a gente já está acostumado com outros autores. E aqui, então, a ficha técnica que vocês já conhecem. Acredito que não tenha muita diferença da primeira edição. E o famoso aviso de não leia por este lado. O miolo, eu imagino que pelo frio que estava fazendo aqui, deu uma enrugada. Ele está ainda se adaptando um pouco ao clima daqui. Não faz muito tempo que eu comprei essa edição. Talvez eu endireite melhor com um peso em cima, mas em geral tá tudo ok. Esse, pelo menos, único volume que eu tenho, lógico. Caso você não saiba, a Fullmetal tem um guia que é completo em 3 volumes. E bom, já que nós temos 2 versões de mangá, nós também temos 2 versões de guia. Na verdade, eu não tenho muito o que falar sobre elas, eu queria só mostrar, porque elas seguem o padrão do seu formato, mesmo tamanho. A única diferença é que a primeira edição é muito maior e as folhas coloridas são em papel colchê brilho. E enquanto que eu vou mostrando, eu vou explicar o porquê que eu tenho essas 2 versões. Não foi por querer. A verdade é que eu vi esse guia na banca e fiquei procrastinando para comprar. E quando eu finalmente resolvi comprar, não tinha mais, só tinha o volume 2 e depois eu consequentemente comprei o 3. Eu fiquei muito tempo sem o primeiro volume. Outra diferença grande entre eles é o índice, que ironicamente eu prefiro dessa primeira edição, porque eu acho mais didático e mais fácil de se encontrar. Mas por dentro eu não vou dar a certeza absoluta que eles são exatamente iguais, porque eu não tenho a mesma edição para comparar. Mas em geral eles têm mesmas informações, tem joguinhos e também tem as historinhas extras que estão muito divertidas e tristes também. Não se preocupe, também tem as respostas caso você não consiga fazer as coisas, mas eu não fiz nenhum. A ficha técnica, novamente as mesmas pessoas. Finalmente a JBC resolveu botar a data de publicação dela. Essa segunda edição do guia conseguiu chegar antes mesmo da finalização da segunda edição do mangá. E o motivo eu basicamente já disse para vocês antes. Estava impossível conseguir volumes desses guias. Como eu havia mencionado, uma das poucas diferenças é o papel colorido, que não é no pochê, é no papel offset também. E aí eu já não gosto. Eu prefiro offset no preto e branco, no colorido parece que não funciona pra mim. Ah, é coisa minha, tá? Mas enfim, eu que não sou boba nem nada, já que eu tava precisando do volume 1, ficou essa lambança de muito estranha e não me importo, sinceramente. Os guias novamente seguem o mesmo padrão e aqui nós temos o problema. Antes de eu mostrar o problema aqui, vou mostrar a galera que participou, que é praticamente as mesmas pessoas.
Eu não lembro se aqui aparece a data de publicação, mas deve aparecer, só que eu não foquei. Que lindo. Mas o nosso problema tá aqui. O índice na última página do guia. Tá mais bonitinho que o primeiro? Tá, mas tá ridículo na última página. Bom, se você já me segue há um bom tempo, você sabe que eu não gosto de edições 3 em 1 por motivos de quebra de lombada. Porém, a Vise fez um bom trabalho, apesar de que custou a qualidade das páginas. Eu não sei ao certo que tipo de miolo é, mas as páginas elas simplesmente amarelaram de um jeito estranho e fora do padrão. Eu não sei o que aconteceu. Se fosse algo como um fungo ou alguma coisa do tipo, isso teria que ter acontecido na minha edição brasileira, porque elas estavam sempre juntas e eu basicamente comprei elas juntas. Então, sim, eu atribuo a qualidade do papel a esse tipo de amarelamento e mancha, principalmente. Mas, em termos gerais, a edição é muito parecida. Lembrando que os japoneses também lançaram um Kanzenban de Fullmetal completo em 18 volumes. Quem sabe um dia, não sei. Aqui também a Vise adora colocar propaganda insuportável sobre os mangás que ela já publicou. Eu não sei se vocês perceberam, mas o valor de capa é $14,99. Claro. Pois eu fiquei bem chocada na época. Falando de um 3 em 1, com certeza a gente pode imaginar que uma na cabeça mata alguém, mas essa edição é muito leve. Talvez deixe em coma. E como eu mencionei antes, esse é o ponto alto e baixo da edição ao mesmo tempo. Por ele ser leve, as folhas são frágeis, mas em compensação, ele não vai quebrar a lombada. Posso abrir o quanto eu quiser que tá tudo bem. E eu folhei muito bem também. E já que eu não tinha outro mangá para comparar, eu vou comprar o americano com a primeira edição e basicamente igual, idêntico, só muda algumas coisinhas aqui e ali. Tá vendo quando eu falei que a primeira edição não preenchia muito bem os balões? É por causa disso, vocês perceberam, né? Se não percebeu, volta lá que você vai ver. Bom, isso aqui eu não quero perguntas de quanto eu paguei, ok? Vocês viram que o preço de capa é $35, ok? Então vocês já podem imaginar, ele é praticamente o dobro da segunda versão. Cara, olha essa capa, olha essa lombada. Ah, não, pelo amor de Deus. É muito pra mim. Mas o ponto alto, olha essa contracapa em relevo. Ai, eu não consigo, mas não, eu vou deixar vocês verem isso aqui. Só vou explicar que ele é separado por anos e depois eu vou deixar vocês apreciando essa maravilha com musiquinha, porque isso aqui tem que ser apreciado. Got the kick. E aqui eu só volto para explicar que o miolo não é colado na capa. Isso é uma maravilha, porque daí não tem problema de quebrar a lombada. Aquela lombada não pode ser quebrada. Mas enfim, galera, por hoje é isso. Eu queria agradecer quem chegou até aqui, porque esse vídeo deu muito, muito trabalho. Então, se você puder fortalecer curtindo, compartilhando e principalmente se inscrevendo aqui no canal, já ajuda bastante. E por hoje é isso. Falou, até, fui!